Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora do Sebo Clepsidra. Eu estou gravando hoje para vocês esse vídeo para apresentar para vocês a nossa nova campanha aqui no Catarse, né, que é um livro diferente, né? Nós geralmente apresentamos aqui obras que estão em etapas prévias de produção, né, ou na tradução, ou sendo ilustradas, ou sendo diagramadas, mas desta vez estou trazendo um livro pronto que foi produzido agora no período da pandemia e não foi, né, um livro planejado para coincidir com a pandemia, mas ele é muito pertinente a esse momento. Eu estou falando do livro Labor da Morte, de 1865, né, uma obra alemã do Ferdinand Barth, que é basicamente uma dança macabra. Né? A dança macabra é uma manifestação cultural que apareceu ali na virada da Idade Média para a Renascença, em afrescos, em muros de cemitério ou de igrejas, que basicamente traz uma espécie de interação entre os vivos e os mortos, né, representando um pouco os períodos de peste, os períodos de grande mortandade, que levaram a uma reflexão sobre o caráter universal da morte. A morte vem para todos, independentemente de classe social, de prestígio, de riqueza e etc. Então nós temos, para vocês terem uma ideia, alguns antecedentes. Nós temos livros sobre a morte, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a edição da Ateliê Editorial, organizada pelo Heitor Megali, dos Versos da Morte, de um monge francês, que é o Elinand de Froidmont. Né? Ele escreveu 50 poemas sobre a morte. Né? E na esteira desses livros sobre a morte, nós temos uma popularização do tema, dessa ideia do memento mori, do lembre-se de que você vai morrer, né? Que é basicamente a raiz de uma lenda, né, que a gente conhece hoje como a lenda dos três vivos e dos três mortos, na qual três representantes de classes sociais distintas, né, você poderia ter, por exemplo, um papa, um rei e um guerreiro encontrando três mortos. E trava-se ali um diálogo muito curto e muito representativo desse modo de pensar a morte, que seria algo como os mortos dizendo: o que vocês são, nós já fomos, e o que nós somos, vocês vão ser. Né? Esse tipo de reflexão sobre a morte vai gerar, por exemplo, essas danças macabras na poesia e nas artes plásticas principalmente, mas não só. Tá? Então vocês têm, por exemplo, uma série de pinturas, de poemas na Espanha, na Alemanha, na França, principalmente, que vão mostrar representantes de diversas profissões dançando com cadáveres. Esses cadáveres representam a morte, né? E você tem então a ideia de que não importa se você é um artesão, se você é uma princesa, se você é um guerreiro, que a morte vem para todos e você precisa estar, de alguma forma, preparado para o seu destino. Né? Então, isso, como eu falei, é algo típico ali do século XVI. Só que a gente tem releituras disso. Vocês têm releituras disso na poesia romântica, né? Inclusive no Brasil vocês têm muitos poemas românticos brasileiros que vão falar das danças macabras. Por exemplo, o Baile das Múmias, do Carlos Ferreira. Nós temos também contos. Né? Existem contos que vão tratar desse tema, né? Como A Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães. E nós temos também, então, esse representante tardio, vamos dizer assim, de 1865 da Alemanha, do Ferdinand Barth, que é mais conhecido como ilustrador do que como poeta. Mas o que ele fez? Ele criou uma obra chamada O Labor da Morte, uma dança macabra, que é uma mescla de poesia e ilustrações. Né? Então vocês vão ter nesse livro, primeiro um prefácio dele totalmente em versos, e depois uma série de duplas de páginas em que vocês têm um dístico, né, ou seja, uma estrofe de 2 poemas e uma ilustração. Né? Então, nós fizemos da seguinte forma, nós mantivemos de forma facsimilar a reprodução da ilustração e do texto original alemão com a capitular original ilustrada e, do lado esquerdo, o texto traduzido. Mais ou menos como nós fizemos na nossa edição do Corvo, do Edgar Allan Poe, ilustrada pelo Gustave Doré, em que nós temos os trechos do texto do Edgar Allan Poe com as ilustrações do Doré pegando a página inteira do outro lado. Este é um livro que vai vir em capa dura, com um hot stamp, ou seja, com uma tinta metalizada, dourada, enaltecendo os detalhes da capa, e ele tem 90 páginas, que vai ser... a gente fez uma escolha pelo papel Pollen Soft, né, um pouquinho amarelado para facilitar a leitura, e nós escurecemos um pouco
a página da tradução para diferenciar bem o que é o texto novo do que é o facsimilar. Vocês podem ver aqui no projeto várias imagens relativas à nossa edição, a capa, a contracapa, o interior, né? Nós temos também a tradução pelo Felipe Vale da Silva, um tradutor premiado que fez o nosso Aparicionista, o nosso Hinos à Noite, e nós temos também um prefácio dele explicando todo o contexto histórico das Danças Macabras com uma breve biografia do autor no final. Então, vocês vão reparar também que nós temos só uma recompensa dessa vez. Né? Por quê? Como nós estamos durante ainda a pandemia e não sabemos como que isso vai se resolver, nós só deixamos aqui disponível a opção do envio pelos correios. Nós não sabemos se as pessoas vão estar disponíveis para poder se locomover até a loja. E isso fez com que a gente simplificasse o processo. Os nossos outros livros, que nós geralmente colocamos também disponíveis no Catarse, vocês podem encontrar no nosso site com desconto. Então, seboclepsidra.com.br/editora Clepsidra. Tá? Essa campanha ela vai ser rápida, ela vai durar só 14 dias. Então, não bobeiem, avisem as pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto e, se puderem, apoiem e compartilhem. Então, fiquem com o meu grande abraço e até a próxima.